Boa tarde, agora boa tarde também para o pessoal que está assistindo de casa, né? Ou boa noite, ou sei lá que hora que vão assistir, mas sejam todos bem-vindos, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus, já em agradecimento pela oportunidade que temos numa tarde de terça-feira, estarmos reunidos entre amigos em seu nome. A oportunidade que temos de estudar o seu Evangelho, de esclarecer os nossos pensamentos, de despertar o nosso conhecimento e de também estar nessa casa bendita, recebendo as energias do mais alto. Agradecemos, Jesus, a sua equipe de espíritos amorosos que nos recebem nessa reunião. Peço que as energias aqui distribuídas também envolvam os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que o nosso coração em particular alcança. Peço também, Senhor, que as suas energias de amor, unidas ao amor possível que já temos, também possam envolver a todos os espíritos que sofrem no orbe terrestre. Peço, Senhor Jesus, que nos dê uma tarde de reflexão e que possamos sair daqui, Senhor, melhor do que chegamos. Que possamos sair daqui mais esperançosos, mais animados e mais corajosos. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Gente, eu já vou pedindo desculpa de antemão, que eu tô com alergia, né, dessa poeira, fumaça e tudo mais. Então, talvez vou precisar de uma pastilha ou uma aguinha, mas nada que a gente não vai conseguir fazer o estudo, tá bom? Ah, você veio, né? Ele fez uma postagem na hora do almoço, falei, vou esperar você na reunião hoje, hein? Então, nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna e nós estamos na lição 13 e, por coincidência, a nossa lição lá dentro hoje também foi a 13, né? E essa lição, e por coincidência, o assunto vai girar em torno da mesma reflexão. Então são livros diferentes, né? Com títulos diferentes. O que nós estudamos foi a pergunta, médiuns diferentes. O que a gente estudou lá dentro foi uma pergunta do Livro dos Espíritos, e aqui é uma passagem do Evangelho, mas a reflexão é em torno assim, do mesmo assunto, para o nosso pensamento. Então, como que a espiritualidade, ela se organiza, ela é organizada de um jeito que vem de encontro às necessidades do que a gente precisa muitas vezes estudar, falar e refletir. Então, quando eu estudei essa lição, né, a primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, olha a confiança que Jesus coloca na gente, né? Olha como esse irmão mais velho confia na gente, porque a lição chama Boas Obras. E a passagem escolhida para a gente refletir é do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículo 16, que fala assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então é uma fala de Jesus, como eu disse, que está no Evangelho de Mateus. E esse Evangelho de Mateus, o capítulo 5, é um capítulo que também está o Sermão do Monte. Então ele é um capítulo muito bonito na Bíblia, né, no Evangelho. Ele fala do Sermão do Monte, fala das bem-aventuranças, e depois que Jesus fala todas as bem-aventuranças, ele fala, né, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, e inclusive nós hoje, que nós somos o sal da terra, né? Nesse capítulo também ele fala isso, que nós somos a luz do mundo. Então eu achei assim um capítulo, né, uma lição para trazer uma esperança tão grande para a gente, uma coragem, um bom ânimo, porque muitas vezes na encarnação a gente se sente tão desanimado, né? A gente se sente que tudo está dando errado, que tudo está errado, que a família que a gente está não é aquela, que
que a profissão está errada, que parece que eu fico parecendo um cachorro que fico ali dando volta, correndo atrás do rabo e não saio do lugar, né? Então, ter lido esse evangelho reacende na gente uma chama de que olha a confiança que Jesus tem na gente, né? Ele está dizendo para a gente brilhar a nossa luz, a luz que a gente tem. Ele não está dizendo assim, olha, constrói uma luz e brilhe, né? Ele está dizendo, brilha a vossa luz. Ele está dizendo no mesmo capítulo, sois o sal do mundo, né? O sal é uma coisa que dá tempero, né? É uma coisa que equilibra as coisas. Então, olha a confiança que Jesus, depois que ele citou todas as bem-aventuranças, né? Que é um roteiro de amor, talvez a gente lê essa bem-aventurança e se pensa, nossa, mas é difícil ser misericordioso, é difícil ser manso e pacífico. E ele pega e dá essa justificativa, que somos a luz do mundo, somos o sal, né? E que é para a gente brilhar a nossa luz. E aí ele está dizendo de uma luz moral, não é de uma luz, Wagner saiu daqui, ó. Não é de uma luz física, né? É uma luz moral, e luz que todos nós temos. Então, quando eu estudei essa lição, eu me atentei a alguns capítulos do Evangelho, né? E um deles foi o que não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, porque lá fala, né, que é pelas obras que vai reconhecer o verdadeiro cristão. Também li alguns itens do capítulo Sede Perfeitos, também me remeteu à parábola dos talentos. Por quê? Porque tudo isso mostra a capacidade e as construções que a gente já tem como espírito e a nossa capacidade que temos de brilhar a nossa luz, né? Alguns talvez mais, vai ser um holofote, outros vai ser um palito de fósforo, outro umas velas. Eu falo que eu sou como é que chama aquilo, que é só essa geração que vai vagalume, que tem hora que eu brilho, tem hora que eu apago, tem hora que eu brilho, tem hora que eu apago, mas é o que está tendo no momento, né? O que é importante é a gente usar o que a gente já tem de bom para fazer o bem, né? Então, por isso que a lição chama boas obras, porque todos nós temos a capacidade de fazer o bem, todos nós temos a capacidade de construir boas obras, né? Conosco mesmo, com aqueles que nos cercam né, em consequente com a sociedade, porque a gente sabe que a transformação começando na gente, primeiro na gente, depois naqueles que estão à volta, e depois o exemplo acaba arrastando. Então, eu fui dar uma pesquisada, né, nessas boas obras. Então, para nós da doutrina espírita, boas obras são as ações praticadas com o objetivo de nos ajudar e de ajudar o próximo. São as nossas demonstrações de amor, de caridade e de cumprimento aos ensinamentos e aos exemplos de Jesus. Então a gente usa as boas obras não como um meio de salvação, mas não só como um meio de salvação, mas como um reflexo de confiança e fé nas leis de Deus e do nosso progresso espiritual. Então, quando a gente está fazendo o bem, por isso que a lição fala, né? Para que o outro glorifique o Pai que está no céu. Porque a gente está sinalizando para o outro que a gente é luz, né? Então, é a melhor forma de glorificar a Deus. É a gente fazendo a nossa parte, né? A parte que nos cabe e a parte que já é possível. Porque todos nós aqui somos possíveis. A gente fala, nós estamos construindo o amor, mas a gente já consegue dar para o outro o amor possível que eu já construí, né? A gente tem que sair muitas vezes dessa situação de que, eu não faço nada porque eu sou um espírito em construção ainda, porque eu não estou pronto, porque eu sou imperfeito, né? Se a gente for esperar a perfeição, a Carla até leu uma lição aqui uma vez, né, ela estava em dúvida de fazer palestra e tudo, porque ela fala, meu Deus, eu não faço nem metade do que eu falo. E aí, coincidentemente, ela abriu um livro do Chico, que tinha um conto que o Chico falava, né, que se for esperar a perfeição para falar de Jesus, que vai ter poucos palestrantes, que não vai ter nenhum praticamente. Então, é no trabalho, é ali, é a gente dando o nosso melhor, o nosso possível, que a gente vai fazer as boas obras e vai brilhar a nossa luz. Então, a lição ela começa assim, brilhe a vossa luz, disse-nos o Mestre,
E muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquieto pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, nesse primeiro pedaço aqui, o entendimento que eu dei foi esse que eu estou dizendo para vocês. Às vezes a gente quer saber muito, né? A gente vai muito atrás do saber, do ficar pronto, do construir, e a gente não entende que a construção e o ficar pronto está no caminho. Então, a gente não pode com a desculpa de que, eu não sei quase nada, né? Mas quem sou eu para falar? Mas eu não tenho nenhum entendimento. Então, o que você já tem de entendimento, o que você já tem construído, é o que vai te levar a construções maiores e a maiores compreensões. Não apenas, aí o Emmanuel dá exemplos, né? Que não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, e não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. Então aqui ele está dizendo que muitas vezes a gente pensa assim, que a gente tem que ter eloquência para poder dar um conselho para alguém, ou para poder acolher alguém, né? E a gente estava falando disso lá dentro, que às vezes só da gente abraçar a pessoa, mas eu não entendo daquele assunto, mas às vezes só de você estar perto, de você abraçar, de você falar assim, olha, o que você precisa de mim? Como você está se sentindo? Como que eu posso te ajudar? Então, muitas vezes a gente pensa que é só quem, fala bonito, ou quem é muito culto, ou quem sabe interpretar todas as leis divinas, que pode falar de Deus para o outro, que pode levar o conhecimento de Jesus para o outro. E a gente vai levar esse conhecimento e esse entendimento através das nossas ações. Às vezes um abraço, às vezes um vai com Deus, um Deus te abençoe, com toda aquela vibração, é melhor do que a gente falar um versículo inteiro ou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente, e eu já falei aqui, outros colegas meus também já falaram, as pessoas não estão naquela situação de dor, não querem palestrinha, elas querem abraço, elas querem acolhimento, elas querem apoio, E isso todos nós temos condições de fazer. Todos nós temos. E é nesse momento que a gente faz brilhar a nossa luz. Quando a gente acolhe a dor do outro, quando a gente se mostra ao apoio para o outro, a solidariedade, quando a gente compartilha, E eu estou dizendo aqui, compartilhar não só coisas materiais, mas compartilhar o conhecimento no momento oportuno, o apoio, como eu já disse. Então, como eu disse antes, essa luz que Jesus fala não é uma luz física, mas é uma luz moral, é a luz da transformação do modo de vida, procurando sempre melhorar, porque se você vai se melhorando, o seu exemplo vai arrastando, porque às vezes a situação ou aquele outro, ele continua sendo a mesma pessoa, só que você decidiu ser diferente, Você decidiu acender a sua luz. E a gente vê, uma experiência. Acaba a luz de casa, a gente fica naquela escuridão. Uma vela que a gente acende, a gente já consegue, pelo menos ali perto, ter uma claridade. Então, muitas vezes, o nosso acolhimento, a nossa palavra, o nosso cuidado com o outro é exatamente a luz que ele está precisando, para nortear às vezes ele num momento de escuridão. Aí, continuando a lição, é indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola em todos os planos é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor, mas Jesus, com a referência, convidava-nos
ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar outro coração. E somente o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos conseguimos nutrir a chama espiritual em nós, em consoante ao divino apelo. Então, se a gente tem uma pequena luz, né, e a gente cultiva isso, isso só vai crescendo, só vai expandindo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. A gente vê esse pedaço aqui, né, e pensa assim, nossa, mas que difícil, né? Porque eu ainda estou construindo o amor em mim, ainda estou construindo a paciência em mim, né? Nem sempre eu estou em paz, né, para poder transmitir a paz para o outro, e eu ainda estou entendendo o que é caridade, né? Porque caridade é fazer o bem incondicional ao outro, né? Sem esperar nada em troca, em qualquer momento que seja. Muitas vezes é você colocar a sua dor no bolso para ir cuidar da dor do outro. Então, aí eu pensei nessa parte aqui, eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, né? Tá, Jesus confia em mim, né? Tô me esforçando, tô no caminho, sei que eu já tenho a minha luzinha, que eu preciso expandir isso, mas a dificuldade muitas vezes que a gente tem, né, que eu também estava conversando sobre isso lá dentro, que se a gente não refletir nas palavras, né, e na profundidade de certas leituras, a gente não vai se conhecer, porque a gente lê e fala, olha que lindo, né, um coração toca outro coração, se eu for amor, eu vou transmitir amor, mas eu preciso entender o amor possível que eu já tenho, né, e o que eu preciso, que esforço que eu preciso fazer, que trabalho que eu preciso fazer comigo, para que esse amor em mim cresça, para que quando eu for brilhar a minha luz, ela seja um pouco mais forte. Quer falar? Seja um pouco mais forte, não seja o vagalume, como eu disse, né, que fica piscando, uma hora acende, outra hora apaga. E aí eu fui no Evangelho, e aí eu lembrei dessa passagem, né, que a gente sempre usa aqui, e eu falo assim que muitas vezes serve para mim de curativo, às vezes de muleta, mas é o que me sustenta na grande maioria, né? Que é no capítulo Sede Perfeitos, no item 4, que fala dos bons espíritas. Ele é um item depois do item que fala do homem de bem, né? Que eles colocam assim todas as características do homem de bem, e no final ainda fala assim, e essa nem são todas as características. Aí a gente fala, Jesus amado, né? Se esse monte de características positivas, de virtude, não são todas, coitado de mim, né? Que tenho muito poucas delas ainda. E aí, então, no capítulo, no item 4, é os bons espíritas. E aí ele fala assim, ó, no finalzinho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Então isso me anima um pouco, sabe? Pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, que é aquele espírito que tá aqui, né? Não quer trabalhar, não quer se conhecer, né? O que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue e tem sempre firme vontade. Então tá dizendo assim, se eu tô aqui numa tarde de terça-feira, né, ouvindo a lição, é porque eu tenho um propósito comigo de ser um espírito melhor. Então eu tô no esforço, eu já tô um passinho à frente daqueles que não tá nem aí, né? Então se eu tô aqui, eu entendo que eu tenho uma luz divina dentro de mim, que Jesus, nosso irmão maior, o governador do planeta, que me conhece pelo nome dessa encarnação, né? Que sabe que eu sou a Rose, que a Andréia, a Rosa, o Wagner, sabe das nossas conquistas,
do que eu tenho de bom e o que eu ainda trouxe para trabalhar, se Ele confia em mim, falou para mim, brilha a sua luz, né? Então o que cabe a mim? O Evangelho está falando, me esforçar, né? Trabalhar. Eu vou conseguir todas as vezes, né? No momento ali que está todo mundo impaciente, eu vou conseguir radiar a paciência para que tudo se acalme? Nem todas as vezes a gente vai conseguir, porque a gente ainda está em construção de muitas coisas. Mas a gente já consegue dar um passo atrás, não reagir, não pôr mais lenha na fogueira, né? A gente já consegue calar. Se não consegue calar o pensamento, a gente já consegue calar os lábios, porque a gente sabe que a palavra dita, né, não tem volta. Então, se a gente ainda, mas eu não falei aquilo, mas fiquei remoendo, é um esforço. Num segundo momento, você vai ficar remoendo meio-dia, no outro momento 2 horas, no outro momento você vai remoer ele na hora e vai educar seu pensamento para pensar outra coisa. Então é esse esforço, né? Mas esse trabalho que a gente faz conosco mesmo, nas construções que a gente ainda precisa, não neutraliza a luz que a gente já traz, né? Não neutraliza as conquistas que a gente já traz. Então é essa luz que Jesus está dizendo para a gente brilhar. E aí, quanto mais a gente trabalhar no que a gente trouxe, né, para expandir, para reajustar ou para consertar, o nome que vocês quiserem, mais essa luz vai ficar forte, mais essa chama vai ser alimentada. Então mais fácil vai ser. E por que Jesus fala que quando a gente brilha a luz, a gente bendiz, né, Deus e glorifica Deus que está nos céus? Porque o outro vai ver o amor de Deus em você, né? Vai ver que se você está sendo capaz, né, de mudar, de melhorar, né, vai trazer mais confiança para quem está no mesmo caminho, né? Vai trazer mais exemplos, né? Porque eu posso falar um monte de coisa aqui, mas se eu não fizer por mim, né, não é tudo que eu li, tudo que está aqui, tudo que eu estudei, que vai fazer a minha luz brilhar. O que vai fazer minha luz brilhar é o contato que eu tenho de coração para coração, como diz a leitura aqui. E isso de coração para coração é de espírito para espírito. Porque muitas vezes a gente, e o Wagner falou isso uma vez e isso me marcou muito e fez todo sentido para mim, que muitas vezes a gente olha o outro e é só o comportamento dele, não é o que ele é, né? Não é a essência daquele espírito. Então às vezes o comportamento está transmitindo alguma coisa que ele tem doente e desequilibrada ainda, mas ele é um espírito capaz tanto quanto eu de se melhorar. Então muitas vezes a gente julga, critica e nega acolhimento, nega ajuda, porque a gente vê o comportamento, né? E se a gente se colocar no lugar do outro, talvez a gente vai pensar assim, nossa, talvez eu até faria pior. Então a gente tem sempre que olhar para o outro com os olhos do espírito. Não estou dizendo aqui que a gente vai ser conivente com o erro, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, e tem eu não sei se é do Chico, que fala para a gente separar o crime do criminoso, né? A doença do doente. Porque muitas vezes o comportamento do outro, né, não é adequado, não é aceitável, né? Nos fere, nos machuca. Mas a gente também muitas vezes está nesse lugar do que fere, do que machuca, e a gente queria muito que alguém acendesse uma luz para a gente. A gente queria muito ser acolhido. Então, isso da gente olhar o outro como ser espiritual em construção, como eu, facilita, né? Se pelo menos não facilita, pelo menos descomplica muita coisa. Né? Olhar com esse entendimento de que a gente está ali, ó, todo mundo no mesmo barco, uns um pouquinho à frente, outros um pouquinho atrás, mas que é nesse, né, entre chocar de relacionamentos que a gente vai construir e vai brilhar a luz. Nesse capítulo aqui, eu nem ia ler essa parte, mas hoje
folheando o Evangelho, nesse mesmo capítulo Sede Perfeitos, mais para frente, já que dá tempo, lá no item 10, que fala do homem do mundo, tem uma parte que fala assim, ó, não julgueis todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a invocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Então, é o que a gente estava falando aqui. Então não quer dizer que tudo que eu sei, tudo que eu leio, eu ouço palestra espírita, eu vou na casa espírita, eu tomo passe, eu leio o livro, eu leio o Evangelho, né? Eu oro de manhã, de tarde, de noite. Isso não quer dizer que você vai se melhorar. É um caminho para você equilibrar o seu pensamento, para você esclarecer o seu raciocínio, mas você precisa de ação, você precisa de boas obras, você precisa pôr em prática o que você está aprendendo. Ah, mas o que eu estou aprendendo eu ainda não tenho em mim. Mas você tem outra coisa, algum talento, alguma coisa você tem, e é expandindo isso que você vai, entre aspas, né, comendo a sopa pela beirada, que você vai conseguir desenvolver as outras coisas. E olha que importante isso, ó. Sois chamado a estar em contato com o espírito de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, ó, né? Acho que ele quis dizer aqui, né? Seja alegre, incentivador, né? Animado. Sede ditosos. Mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, ou seja, do que você já construiu e do que você já adquiriu. Seja a vossa aventura e a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então ele está dizendo assim, ó, que seja então jovial e animado e mostra para o outro, né, que você está no caminho. Aqui ele usou a palavra, né, que vai entrar na herança dos céus, quer dizer assim, que você está se tornando um espírito melhor. Então mostra para o outro que é capaz, que ele também é capaz. Então por isso que eu achei importante a gente refletir sobre isso, né, porque esse capítulo do Evangelho de Mateus, quem puder depois ler, é o capítulo 5 todo, né, que fala das bem-aventuranças, e ele fala que, né, sois o sal do mundo, né, sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. Então a confiança que Jesus tem na gente, né, como espíritos em evolução. Ele não falou assim, ó, quando vocês se melhorarem, venham me ajudar. Quem conhece as histórias dos discípulos sabem, eles tinham um coração muito puro e muito pronto para a semente, mas eles também tinham questões muito difíceis, né? Pedro era muito cabeça dura, Bartolomeu era muito orgulhoso, que até ficava deprimido, depressivo, porque as coisas não eram do jeito, né, que ele queria, né? Os dois irmãos lá mais novos chegavam à beira da imaturidade, porque eram muito novos. Então todos os discípulos de Jesus também tinham as suas questões, assim como nós. E Jesus entregou a boa nova a eles, né? Que, consequentemente, entregou a nós. Então olha a responsabilidade que a gente tem de brilhar a nossa luz. Vocês estão tão quietinhos, gente, que eu estou ficando assustada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Hoje a gente tem tempo, olha aí que beleza. Alguém quer fazer alguma colocação? Mas isso não alegra o nosso coração, né? Saber que é uma afirmativa de Jesus. Ele não disse assim, ó, tantos é o sal do mundo, tantos... Não, sois o sal do mundo, né? Brilhe a vossa luz. Ele não diz assim, ó, quem tiver luz que brilhe. Ele disse, brilhe a vossa luz. Então, todos nós temos. Todos nós temos, né? Às vezes a gente, por estar, né, nessa correria frenética da vida, e como esse capítulo do Evangelho também fala do homem no mundo, eu também sugiro que vocês leiam, das dificuldades, né, que a gente tem, que o mundo atual nos apresenta. Fica difícil, né? Alguns momentos a gente se sente mesmo apagadinho, né? Desanimado, mas
a gente se conhecer, a gente consegue saber aonde recarregar as nossas baterias. Muitas vezes a gente tem aquele amigo que nos sustentam, às vezes a gente se recolher e fazer uma prece. Eu gosto muito de sair para caminhar, né? Pode estar chovendo, temporal, o que for. Se eu tiver muito, eu boto um tênis e vou andar, né? Aí a gente vê outras pessoas, vê a natureza, às vezes brincar com uma criança, alguma coisa que desperte em você quando você estiver achando que está com a bateria fraca ou desanimado, que desperte em você esperança. Quer mais esperança do que quem tem neto, né? Quem tem criança perto? Gente, brincar com criança, com animal de estimação, mexer no jardim, né? Tudo isso é obra de Deus, que Deus mandou pra gente como recurso, né? Nossa, mexer na terra, cozinhar, tem muita gente que gosta de cozinhar, organizar um armário, o que for que organize o seu pensamento, que te tire daquela condição de, como a minha chama tá apagadinha, né? Como a minha bateria tá arriada. Vale a pena. Tem que reagir, né? Às vezes a gente pensa que tem que ser uma coisa assim maravilhosa, né? Ou gigantesca. Às vezes só a gente ouvir uma música, dançar, nem que for dançar sozinha, ou vou bater um bolo, né? Isso equilibra o pensamento da gente. A gente tira o foco da tristeza, né? Tira o foco do desânimo, tira o foco para poder organizar o pensamento em outra coisa. Então, o Evangelho, ele nos dá a ferramenta de que é nas coisas simples que a gente consegue. E às vezes a gente pensa que precisa ser, né, tanto uma coisa muito grande para tirar a gente, né, do que a gente está sentindo, ou também que a gente só pode brilhar a nossa luz quando a gente for um holofote, né? E não é. É sempre no simples, no pequenininho. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, todo mundo sério. Vai dar o livrinho, querida? E hoje o livro é realmente um livrinho. Isso aqui é de bolso e é maravilhoso, gente. Tá, pode... É o que você tem? Não. Isso é perfeito. Você vai ler, Ele tem um muito bom. desencarnar lendo e vai ser sempre atual. Bom, quem está vindo na nossa casa aqui pela primeira vez? Tem alguém? Não? Ou na terça pela primeira vez? Na terça. Opa, lá. Na terça pela primeira vez. Tem 2. É. Pega um outro livrinho lá, Wagner, fazendo um favor. Bom. Sejam muito bem-vindos nas nossas terças, tá? Se não conseguir estar presente, pode seguir a gente nas redes sociais, que a gente faz as lives, ficam lá gravadinhas, tá? Pra quem... Elô, leva lá pra Marilda. A minha secretária Mirim. Vamos pra gente pôr lá na nossa terça espírita. Hã? Não se preocupe com isso. Fica aqui com a Rose, ó. Ah, meu Deus, comigo? Ah. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, viu? Aí. Pronto, pessoal. Igor e Ana. E Ana. Obrigado. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Muito bom, né, ter rostinhos novos. Mas a gente também fica muito feliz quando vê todas as terças os mesmos rostinhos. Muito bom. Senhor Jesus, Mestre querido, nesse clima alegre e amigável, é que agradecemos, Senhor, a confiança que tem em nós, em cada um de nós. Apesar das nossas dificuldades ainda, dos nossos tropeços, das nossas inseguranças, sabemos, Senhor, que o seu braço amigo nos sustenta e que possamos cada vez mais ter a certeza do nosso papel como co-criador, do nosso papel como um trabalhador do Cristo. Peço, Senhor Jesus, que tenhamos olhos de ver as nossas conquistas,
mesmo que pequenas, e que possa expandir de nós, Senhor, o amor possível que já temos. Que possamos, Senhor, em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar direcionado ao próximo, possamos levar a sua amorosidade. Peço, Senhor Jesus, mais uma vez, que envolva todos aqui presentes, todos os lares representados, e juntamente com o amor que expande agora do nosso coração, envolva também todos os espíritos que sofrem, Senhor, qualquer tipo de aflição que seja, os orfanatos, os asilos, os presídios, os nossos irmãos em situação de rua, de droga e prostituição. Que todos, Senhor, sintam nesse momento o seu abraço amigo. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.